Olá, como vão? Sejam muito bem-vindos ao Era Uma Vez. No vídeo de hoje nós vamos tratar de dois conflitos, um envolvendo o prefeito do município de São Paulo e outro com o governador do estado de São Paulo. Nos dois casos, trata-se dos governantes tentarem identificar quem sejam os seus críticos na internet. São conflitos que nos dão a oportunidade de tratar de liberdade de expressão, vedação ao anonimato e proteção à honra e à imagem. Vocês são, portanto, meus convidados para refletir sobre esses temas. Era uma vez João Agripino da Costa Doria Júnior, o atual prefeito do município de São Paulo, que nesta qualidade resolveu realizar aquele evento já tradicional da cidade chamado Virada Cultural em um outro lugar, pelo que me parece em Interlagos. Eu não moro em São Paulo, não sei qual que é a consequência desta política, mas o certo é que houve resistência e na internet uma página do Facebook denominada Deixa a Esquerda Livre, postou lá um evento, Virada Cultural na casa do João Dória, como um protesto contra o prefeito da cidade, contra o prefeito do município, perdão, pela medida de colocar a virada cultural num lugar que, pelo que me parece, é mais afastado. Em razão desta postagem, o prefeito João Dória propôs uma ação que foi distribuída na 22ª Vara Civil em São Paulo, na capital, e nesta ação ele pediu duas coisas. Primeiro, que o conteúdo fosse retirado do ar. E segundo, a identificação, ou pelo menos o IP, do responsável ou responsáveis por aquela postagem. No que tange à retirada do conteúdo do ar, já na sentença, em primeira instância, entendeu-se que não deveria haver essa retirada porque o conteúdo era lícito. E aí, gente, eu vou voltar a um ponto que já tem sido repetido seguidas vezes aqui no canal quando nós falamos de liberdade de expressão envolvendo políticos. Políticos, aqueles que exercem cargos eletivos, estão sujeitos a um maior nível de crítica e perdem, sim, um pouco do direito de evitar que as pessoas se manifestem a seu respeito. Então, a sentença entendeu isso, entendeu que era lícito e correto fazer uma manifestação contra a mudança da virada cultural, do local da virada cultural, e que só convocar uma manifestação não teria problema nenhum. E aí vem o segundo pedido, a identificação dos usuários que postaram aquele material, já que o que havia ali é uma página, Deixa a Esquerda Livre. E aí nós chegamos num dos pontos relevantes desse vídeo. E a questão do anonimato? A Constituição Federal fala que é garantida a liberdade de expressão, mas veda o anonimato. E aí você poderia pensar, não, então vamos entregar logo esses dados dessas pessoas. Porém, vedação ao anonimato não significa que você tem que se identificar. Não é todo mundo que tem que fazer canal, por exemplo, igual eu, que eu coloco meu nome, Cláudio Henrique Ribeiro da Silva. Não precisa disso. Você pode se expressar por meio de pseudônimos, de nicks. Você pode criar personagens, como, por exemplo, o canal do Otário. E aí talvez alguém questione. Mas, Cláudio, e o direito, e a vedação ao anonimato? Vedação ao anonimato não é a obrigação de se identificar publicamente em todo e qualquer caso. A vedação ao anonimato, ela significa que a pessoa não pode se esconder atrás do anonimato para se furtar da responsabilidade que tenha. Então, se você fez uma manifestação, gerou dano, você não pode se manter no anonimato para fugir da responsabilidade. Fez uma manifestação, é um ilícito penal, você não pode se manter no anonimato ou alegar o anonimato para fugir da responsabilidade. Então esse que é o conteúdo da vedação ao anonimato. Eu poderia muito bem fazer um canal aqui onde eu fosse um personagem. Por exemplo, não tem um canal do Contente? Aparece o cara lá, tal, com a máscara. Isso não tem problema. O que a Constituição proíbe é a instrumentalização do anonimato
para evitar as responsabilidades civis, penais, administrativas e assim por diante. Então, não tem problema nenhum o cara ter uma página, deixa a esquerda livre, sem a identificação de quem está fazendo a postagem. Isso é até um direito garantido, a gente vai falar logo à frente, é um direito garantido pelo Marco Civil da internet. Mas o juiz, entendendo que não havia ilícito e, portanto, o material deveria ser mantido, entregou os dados, ou deu uma sentença no sentido de que o Facebook devesse entregar os dados daquele pessoal daquela página. Os dados que tem, que no caso são dados de IP. Vejam, é uma ação do João Dória contra o Facebook. A gente já falou disso em outros casos. Quem primeiro, às vezes, defende a nossa liberdade de expressão são as redes sociais, em casos assim. E o Facebook resistindo a entregar os dados. Pois bem, o juiz está correto aí? Na minha opinião, correto em não tirar o material do ar. Porém, esta questão do anonimato, ela já é regulada, ela já é detalhada pelo Marco Civil da internet. E de acordo com o artigo 22 do Marco Civil, a obrigatoriedade em fornecer os dados dos usuários, quer dizer, para o Facebook ter que dar os dados em juízo, deveria ser indicado qual o ilícito, qual a ilicitude, qual a contrariedade a direito aquela pessoa estaria cometendo. Então, se eu fui de alguma forma atacado e meu direito foi desrespeitado e eu preciso identificar alguém, eu tenho que propor uma ação contra o provedor lá do conteúdo, e aí, por meio dessa ação, o judiciário vai ver, está sendo violado algum direito do Cláudio, então o Facebook, o Google, identifique quem é a pessoa para que o Cláudio possa ir atrás do seu direito. Então, essa vedação ao anonimato não significa nem que você tem que identificar toda hora quem está dizendo alguma coisa e nem que as redes sociais devam dar as informações de IP. Elas devem dar se, mediante ordem judicial fundamentada e com indicação do ilícito, houver a ação cabível, a ação devida. E neste caso não foi o que ocorreu. O juiz reconheceu que o ato era lícito, mas mesmo assim determinou a entrega dos dados. Essa foi uma decisão de primeira instância, então cabe recurso. Eu imagino que o Facebook vá recorrer e nós nos comprometemos aqui a acompanhar e dar notícia de uma atualização. Agora vejam só, há um outro caso que dá, vamos dizer assim, dá um outro enfoque a esse mesmo problema, que é o caso do Geraldo Alckmin pedir ao Twitter a identificação de alguns tuiteiros em um certo período de, entre aspas, tuitagem. Geraldo Alckmin, também político, pessoa pública, já foi candidato a presidente, mais de uma vez governador do estado de São Paulo, foi objeto de críticas por uma série de tuiteiros na rede social Twitter. E em relação a algumas dessas manifestações, ele parece ter se sentido ofendido e propôs a ação contra o Twitter para que os tuiteiros fossem identificados. Mas neste caso, ao contrário do que aconteceu na ação que envolveu o Dória, o Poder Judiciário demandou que fossem indicados os supostos ilícitos que estariam sendo cometidos e que justificariam a entrega dos dados de IP e outros dados que a rede social tivesse. Veja, é uma situação um pouco diferente do que aconteceu com Dória. Aqui o Judiciário exigiu o indício. O que está sendo feito que justificaria te dar o IP para você ir atrás do seu direito e das medidas necessárias. Até aí, a impressão que ficaria é de que, então tá certo, já que tem um fundamento. O problema é que se nos debruçarmos sobre o que tem sido indicado como ilícito, nós veremos que o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo tem entendido que não é ilícito nenhum. O tipo de crítica feita ao governador pelo Twitter não é mais
difamatória, não é mais injuriosa do que seriam as declarações que jornalistas já fizeram contra o ex-presidente Lula e o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu serem lícitas. Então vejam, os desembargadores na 4ª Câmara Civil entenderam que havia indício de ilícito civil, de dano à honra e eventualmente até ilícito penal contra o governador. Mas ao indicar quais seriam esses ilícitos, com todo o respeito, eu vou colocar aqui o tipo de postagem. Para quem conhece os vídeos aqui do canal e viu os casos envolvendo Lula, contra ele foram ditas coisas muito piores. Nesse caso ainda se discutiu, poxa, o pessoal está tweetando links de reportagens. E aí o judiciário falou, não, então até onde era link de reportagem, tudo bem. Mas acontece que eles estão junto postando, safado, ladrão, esse tipo de coisa. Ora, o que isso nos mostra? Primeiro, que quem conta com anonimato absoluto na internet pode tirar o cavalo da chuva. Por quê? Não só nos casos de praticar ilícito, mas em casos onde alguém se sinta ofendido, o judiciário está dando brechas para que a pessoa seja identificada. A minha opinião, se efetivamente os atos praticados, as manifestações fossem ilícitas ou indícios de ilícito, eu acho que não haveria problema nenhum em dar o IP desse pessoal. Mas o que acontece não é isso. E dentre esses tuiteiros tem um que eu sigo, que é o Cadu Lorena. E eu fui ver, né, qual que é o indício, porque ele é crítico mesmo do governo, das esquerdas, do PT. Às vezes ele critica mais o PT do que o Alckmin. Quer dizer, não sei se é mais, deve ser igual. Mas ele é um cara crítico politicamente, uma pessoa bem crítica. E lá na decisão não está indicando qual foi a manifestação dele com esse caráter de ilicitude. Então, assim, eu acho que está a situação de um jeito em que anonimato não é algo com que se possa contar. Mas, para sintetizar, a gente tem direito ao anonimato, o próprio Marco Civil da Internet autoriza o sigilo da utilização da internet, o que tem sido entendido não só como sigilo em relação a provedores que não podem usar seu dado, mas também sigilo de identificação. Anonimato que não se admite é a utilização da falta de identificação como meio para a fuga de responsabilidades. Anonimato no sentido de haver personagens, pseudônimos ou coisas semelhantes, isso não há problema algum. E hoje, nos termos da lei, se alguém quiser a identificação de outrem, de acordo com o artigo 22 do Marco Civil da Internet, deve indicar quais sejam os possíveis ilícitos que justificam o pedido de dados. Ah, mas nesse caso aí você acabou de falar que não era ilícito o que o pessoal falou e mesmo assim os dados foram dados. Pois é. O tribunal não chegou a dizer se eram ou não ilícitos. Disse que haviam indícios. Eu acho que não. O tribunal acha que sim. Conclusão, não conte com o anonimato absoluto. E para fechar, bom, aí o Dória vai ter a informação das pessoas, o Alckmin vai ter a informação das pessoas, e aí? E aí eles vão poder buscar os seus direitos, caso tenham sido violados. Alguém maculou a honra, cometeu crime contra a honra, identificada a pessoa, eles vão poder tomar as providências para persecução penal de crime contra a honra. Maculou a imagem do ponto de vista civil, vão poder propor as ações civis. A minha opinião é que, nos termos da jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, em nenhum dos casos houve nada que justificasse nem persecução penal e nem persecução civil. E basicamente é isso o que eu tenho para falar acerca desse caso. O que eu sempre recomendo para quem quer entender melhor é fazer a leitura não só das petições e decisões do processo, como também das manifestações que são consideradas abusivas. Obrigado mais uma vez a quem me acompanhou até aqui, pessoal.
Espero encontrá-los em uma próxima oportunidade, para quem for meu aluno em sala de aula, para os demais em um próximo vídeo aqui no canal. Um abraço e até a próxima.